Amores, então agora a gente vai entrar na terceira parte da aula 18 e 19, que é a parte de campo elétrico, tá? Então aqui seria a aula 18 e 19, parte 3. Tá? Que seria então agora a gente trabalhar o conceito do campo elétrico. Muito bem. Então, bom, vamos definir, amores, o que seria então o campo elétrico. A gente pode pensar o seguinte, ó, que o campo elétrico, ele é uma região de energia em torno da carga elétrica. Tá? E essa região de energia, esse campo elétrico, seria o agente físico responsável pela força elétrica, tá? Então, uma região de energia em torno da carga elétrica, e essa região, né, esse agente, então esse agente físico seria o campo elétrico. É o responsável pela força elétrica. Então, a gente pode fazer mais ou menos assim, amores, ó. A gente pode pensar que a gente tem a carga elétrica. A carga elétrica, ela cria o campo elétrico. Tá? E o campo elétrico seria o agente físico responsável pela força elétrica. Certo? Então, essa seria a relação entre o campo e a força e a carga, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma carga Qzão positiva, por exemplo. Aí, a uma certa distância d dessa carga, a gente coloca uma carguinha positiva Qzinho, tá? Então, a gente sabe que a força é uma força de repulsão. Bom, a gente define o campo elétrico E como sendo o quociente, a razão entre a força elétrica e a carga. Por quê? Experimentalmente, o que os físicos perceberam? Que se você mantivesse a distância constante e agora colocasse, ao invés de uma carguinha Q, colocasse uma carguinha positiva 2Q, a força que você teria, ela dobraria. Então, se você triplicasse a carga, triplicaria a força assim por diante. Então, o que eles perceberam? Que a razão entre a força e a carga era constante. Ó, esse 2 com esse 2 cancela, tá? Então, a razão entre a força e a carga é constante. E essa constante se denominou campo elétrico, né? Que seria, então, a razão entre a força e a carga. Se a gente passar multiplicando, a gente pode escrever que a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico.
tá? Então, veja, amores, que aqui a gente tem causa e efeito. Então, o campo elétrico, o que ele acarreta? Qual é o efeito dele? A força elétrica. E existe uma proporcionalidade, né? A causa e o efeito são grandezas diretamente proporcionais, né? Ó, são grandezas diretamente proporcionais. E a razão de proporção entre elas, né? A razão de proporção seria a carga elétrica. A razão de proporção seria a carga elétrica. Tá? Muito bem. Então, agora, a gente vai ver as características desse vetor, tá? Bom, então, a gente sabe que o vetor E é a força elétrica dividido pela carga. Então, a primeira coisa importante, né? Qual seria a unidade do campo elétrico, né? Então, a unidade do campo, ó. Unidade do campo elétrico é a força, que é Newton, dividido pela carga, que a gente mede em Coulomb. Então, a unidade do campo é Newton por Coulomb. Depois vocês vão aprender também que a gente pode escrever volt por metro, tá? Volt é unidade de potencial elétrico, tá? Então, a unidade é Newton por Coulomb ou volt por metro. Bom, a direção do campo. A direção é a mesma, né? É a reta, a direção da reta que liga o centro das duas cargas. Então, veja que aqui a gente está estudando o campo elétrico de uma carga pontiforme, tá? Ó, isso aqui é o campo elétrico de carga pontiforme, tá? Então, direção da reta que liga o centro das duas cargas. Aí, o módulo. Bom, o módulo do campo elétrico, posso colocar assim flechinha, né? É a força elétrica dividido pelo módulo da carguinha de prova. Muito bem, só que a força elétrica, amores, ela é, o módulo dela, né? K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho, dividido por D quadrado, dividido, ó, pelo módulo de Qzinho, tá? O que a gente pode fazer aqui, ó? Cancela módulo de Qzinho, né? O Qzinho seria a carga de prova, que a gente chama, tá? Carga de prova. Então, cancela o valor do Qzinho, e o Qzão é a carga criadora, tá? O Qzão a gente escreve que é a carga criadora do campo, ó. Carga criadora do campo elétrico, tá? Então, cancelando as duas, a gente chega que o módulo do campo elétrico é K módulo de Qzão sobre a distância ao quadrado, tá? Esse é o módulo do campo elétrico. Agora, o sentido, né? Então, a direção é da reta que liga o centro das duas cargas. A gente fala também de direção radial, tá? Agora, a gente vai ver o sentido do campo. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, primeiramente, vamos fazer o campo de carga positiva, ó. Carga positiva. Então, a gente tem uma carga positiva. Qzão. Vou colocar uma distância D, uma carga negativa menos Qzinho, tá? Menor que zero. Bom, a gente sabe que cargas de sinais opostos, elas se atraem. Então, a gente vai ter uma força
de atração aqui, uma força elétrica de atração. Só que a gente viu, né, que a força elétrica é a carga vezes o campo, né? Ou o campo é a força elétrica dividido pela carga. Bom, quando a carga é negativa, amores, significa que a força e o campo vão ter sinais opostos, sentidos contrários, ó. Carga negativa que eu multiplico o vetor, então isso significa que aqui, ó, isso aqui é negativo, o campo e a força vão ter sentidos contrários, ó, sentidos contrários ou opostos. Então, se eles vão ter sentidos contrários ou opostos, eu vou ter o campo elétrico em direção contrária, ó. Então, aqui estaria o campo elétrico nesse caso. Vamos imaginar agora que a gente coloque, né? Então, aqui, quer dizer, a gente teria a região, né? Quer dizer, em volta da carguinha aqui, né? A gente teria essa região de energia, que é o campo elétrico, tá? Vamos supor que a gente pega agora uma carga positiva, tá? Então, uma distância igual, por exemplo, D. Uma carga positiva aqui, tá? Marque 0. Bom, cargas de mesmo sinal, força de repulsão. Força elétrica de repulsão. Só que nesse caso, amores, ó, a gente sabe que a força elétrica é a carga vezes o campo. Então, agora eu estou pensando numa carga positiva. Então, se eu estou pegando aqui uma carga positiva, então eu pego um vetor, multiplico por um número positivo, significa que os dois vetores vão ter o mesmo sentido, porque o número não inverte, é positivo. Mesmo sentido. A gente só vai inverter o sentido, amores, se for carguinha negativa. Então, ó, o campo também vai ser um campo para fora. Então, veja que essa carga positiva, criadora do campo, independente da gente colocar aqui no campo que ela cria uma carguinha negativa ou uma carguinha positiva, ela sempre está criando, ó, um campo de afastamento, né? Que é radial para fora. Então, a gente fala, ó, que carga positiva, ela cria um campo radial para fora, né, de afastamento, ó. Então, aqui estaria a representação do campo, né? Então, carga positiva, ó, carga positiva cria um campo radial para fora, que a gente chama de afastamento, tá? Então, essa seria a direção e o sentido do campo criado por uma carguinha positiva. Vamos ver agora como é que seria, então, o campo criado por uma carguinha negativa, ó. Então, agora, uma carga negativa. Carga negativa. Então, aqui a gente tem agora uma carga Qzão negativo. Amores, mesma coisa, né? Ela cria em volta dela essa região de energia que a gente chama de campo elétrico. Região de energia. Muito bem. Inicialmente, vamos colocar uma carguinha positiva Qzinho. Cargas de sinais contrários, a gente sabe que a força elétrica é uma força de atração. Muito bem. De novo, a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Como essa carguinha é positiva, amores, significa que a força e o campo têm o mesmo sentido. O mesmo sentido. Veja que sempre, né, a
carguinha, a força elétrica sempre tem a mesma direção do campo, né? A força e o campo são sempre paralelas. Vão ter o mesmo sentido se a carguinha for positiva e sentidos opostos se a carguinha for negativa. Então, como aqui é uma carga positiva, o campo é um paralelo à força e para dentro, né? Muito bem. Imagina agora que a gente vai colocar uma carguinha negativa, aqui, ó, menos Qzinho. Bom, o que vai acontecer? Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, negativo por negativo, eu vou ter uma força elétrica de repulsão. Nesse caso, amores, ó, a gente tem que a força elétrica é a carga vezes o campo, certo? Como a carguinha é negativa, significa que a força e o campo vão ter sentidos opostos, né? Sentidos opostos, tá? Então, o campo vai estar para dentro. Então, veja, amores, ó, que independente do valor da carga de prova, dela ser positiva ou negativa, a carga criadora negativa sempre vai criar um campo para dentro, né? Que a gente fala que é um campo de aproximação. Então, se a gente for representar a carga negativa, ó, aqui está a carguinha negativa, o campo que ela cria, de novo, direção radial, né? Ó, direção radial. Então, carga negativa, ó. Então, o módulo do campo é o mesmo da carga positiva, né? Que é K módulo de Qzão sobre D quadrado. Aí a direção radial e o sentido, a gente fala que é um campo de aproximação. Campo para dentro, que é um campo de aproximação. Campo de aproximação. Certo? Muito bom, amores. Então agora a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Para fixar o conceito de campo e depois a gente faz os exercícios da apostila. Tá certo? E na live da semana que vem, nessa semana da outra, né? A gente teve live essa semana passada agora, né? Na outra semana, sem ser essa na outra, a gente vai fazer então exercícios de força elétrica e de campo elétrico, tá? Vou pegar as questões de vestibulares legais aí pra gente resolver juntos, tá? Muito bem, então agora vamos resolver os exercícios. Então, exercício 1. Uma carga Q igual a 2,10 a menos 6 coulomb é colocada num ponto M do espaço e fica sujeita a uma força elétrica de intensidade de 10 newtons. Então, a força de 10 newtons. Orientada para o norte. Então, tem uma carguinha aqui. Qzinho, ela fica com uma força orientada para o norte. Nesse ponto, o campo elétrico tem intensidade D. Então, bom, a gente sabe que a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Como a carguinha é positiva, o campo elétrico também vai ser para cima, tem mesmo sentido, né? Bom, então só a gente fazer a continha, ó. A força é 10, a carga 2,10 a menos 6, vezes o campo. Para achar o valor do campo, passa a carga dividindo, né? Então, vai ficar que o E é igual a 10 dividido por 2,10 a menos 6. Então, o campo vai dar 10 sobre 2, passa o 10 a menos 6 para cima, ele fica positivo. Então, o campo vai dar 10 por 2, 5, 10 a sexta, newton por coulomb.
Então, esse é o valor do campo elétrico, né? Quer dizer, vamos interpretar essa unidade 5/10 à sexta Newton por Coulomb. Significa o que, amores? Que a cada 1 Coulomb de carga que você colocar nessa região do espaço, vai ficar sujeito a uma força de intensidade 5/10 à sexta, tá? Então, esse é o valor do campo que ele deu aí pra gente, tá? Muito bem. Vamos resolver agora o exercício 2 aqui. Exercício 2. Uma partícula alfa tem massa igual a 4 vezes a massa do próton. Então, vamos escrever aqui, ó, partícula alfa. Então, a massa da partícula alfa, vou chamar de m alfa, é igual a 4 vezes a massa do próton. Então, 4 vezes, vou chamar de mp, massa do próton. E carga elétrica é igual a 2 vezes a carga do próton. Então, a carga da partícula alfa é 2 vezes a carga do próton. E lembra que a carga do próton é a carga elementar, né? Então, aqui, ó, é a carga elementar. Então, a carga da partícula alfa é 2e. Se uma partícula alfa e um próton P forem colocados sucessivamente num ponto de um campo elétrico, ficarão sujeitos a forças elétricas de intensidades F alfa e Fp. Calcule a razão. Então, ele quer a razão da força na partícula alfa e a força no próton, tá? Bom, e eu vou pedir também, ele não pediu, mas vou pedir para a gente calcular a aceleração, né? Aceleração instantânea, porque essa força não é constante, tá? Então, vou calcular, chamar de gama do alfa e gama do P, tá? No instante inicial, porque essa força não é constante, tá? No instante inicial, só para a gente relembrar a segunda lei de Newton, tá bom? Muito bem. Amores, então, ó, a força da partícula alfa, a força elétrica, é a carga vezes o campo elétrico. Então, a força na partícula alfa vai ser igual à carga dela, que é 2ezinho, vezes o campo, que é E. Então, essa é a força elétrica na partícula alfa. 2ezinho vezes o campo, que a gente não sabe, que eu chamei de Ezão. O próton foi colocado no mesmo ponto, então é o mesmo campo, tá? Isso é importante no exercício. O próton foi colocado na mesma posição da partícula alfa, então é o mesmo campo. Só que agora a carga do próton é Ezinho, então vezes E. Então, essa é a força do próton, ó. Se a gente dividir as duas, a força na partícula alfa dividida pela força do próton vai ser 2ezinho, Ezão, dividido por Ezinho, Ezão, ó, simplifica, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezão. Então, a gente vai ter que a força da partícula alfa, passa aqui multiplicando, é 2 vezes a força do próton. Muito bem. Para a gente achar a aceleração, como é que a gente faz? Segundo a lei de Newton, né? Que é o princípio fundamental da dinâmica. A resultante das forças é a massa vezes a aceleração. Vamos começar com a partícula alfa. Ó, a resultante das forças da partícula alfa é a força F alfa, que é 2 vezes a força do próton. É igual a massa da partícula alfa, ó, que é 4 vezes a massa do próton, vezes o gama da partícula alfa. Ó, eu expressei já tudo em função do próton para a gente conseguir comparar as duas. Ó, corta esse 2 com esse 4, dá um 2 aqui. Então, vai ficar, ó, que a força do próton é igual a 2 vezes a massa do próton vezes o gama do alfa. Então, o gama da partícula alfa vai ser a força do próton, ó, dividido por 2 massa do próton. Essa é a aceleração, tá? Vamos ver agora para o próton. Para o próton, a gente vai ter que a resultante é a massa vezes a aceleração. A resultante é a força no próton, Fp.
a massa do próton é MP, vezes o gama do próton, ó. Certo? Então, se eu passar a massa dividindo, ó, a aceleração do próton vai ser a força do próton dividido pela massa do próton. Amores, o que você percebe olhando essas duas expressõezinhas aqui? Olha que legal. A aceleração da partícula alfa, tem um 2 aqui embaixo, ó. Ela é 2 vezes menor, tá vendo aqui, ó? A aceleração da partícula alfa é a força do próton por 2 vezes a massa do próton. E a aceleração do próton é só a força do próton pela massa do próton, ó. Então, a gente consegue concluir que a aceleração da partícula alfa é metade da aceleração do próton. Tá? A aceleração dele é metade da aceleração. Certo, amores? Legal esse exercício, né? Eu não tinha pedido isso, mas é uma forma da gente comparar, né? Usar a força elétrica e aplicar a segunda lei de Newton junto, né? Muito bem. Vamos resolver agora o exercício da Unicamp, que ele trabalha com o conceito da força nuclear forte, que eu tinha conversado com vocês, tá? Então, vamos fazer aqui o exercício 3. O fato de os núcleos atômicos da Unicamp, tá, amores, serem formados por prótons e nêutrons, suscita a questão da coesão nuclear, uma vez que os prótons que têm carga positiva, 1,6 10 a menos 19, se repelem através da força eletrostática. Então, ele deu pra gente a carguinha do próton. Em 1935, Yukawa, um físico japonês, propôs uma teoria para a força nuclear forte, que age a curtas distâncias e mantém os núcleos coesos. Então, no item A ele fala: considere que o módulo da força nuclear forte entre dois prótons, Fn, é igual a 20 vezes o módulo da força eletrostática entre eles. Então, ó, a força nuclear entre dois prótons é igual a Fn, é igual a 20 vezes a força eletrostática entre eles. Então, 20 Fe que ele chamou. Ou seja, Fn igual a 20 Fe. O módulo da força eletrostática entre dois prótons separados por uma distância d é dado por, então ele deu pra gente a força elétrica, né, a lei de Coulomb, Kq² sobre d². Onde K, 9/10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Então ele fala: obtenha o módulo da força nuclear forte entre os dois prótons quando separados por uma distância de 1,6 10 a menos 15 metros. Então, é só a gente fazer a continha, né? A força nuclear é 20 vezes a força elétrica. Então, a força nuclear vai ser 20 vezes Kq² sobre d². Então, a força nuclear vai ser 20. O K é 9/10 a nona. O Q² vai ser 1,6 10 a menos 19 ao quadrado, dividido por 1,6 10 a menos 15 ao quadrado. Né? Que a carga elementar é 1,6 10 a menos 19. Muito bem. Amores, ó, esse 1,6 com esse 1,6 corta porque está no mesmo índice aqui, 2 e 2, tá? Então, a gente pode escrever que a força nuclear, ó, é 20 vezes 9, 10 a nona. Aqui, ó, menos 19 ao quadrado, vai ficar 10 a menos 38. E embaixo, menos 15 ao quadrado, dá 10 a menos 30. Então, ó, menos 38 com esse menos 30 passa para cima positivo, mais 30. Então, vai ficar, ó, a força nuclear vai ser 20 vezes 9, 180. Menos 38 mais 30 dá menos 8. Menos 8 com 9 dá 1. Então, vezes 10,
Então, a força nuclear seria 1.800 newtons, tá? Então, essa é a intensidade da força. Então, de novo, a força nuclear é 20 vezes a força elétrica, K quadrado sobre D quadrado, né? 20 vezes 9, 10 a nona, aí 1,6, 10 a menos 19 ao quadrado, dividido pela distância que é 1,6, 10 a menos 15 ao quadrado. Menos 19 ao quadrado dá menos 38, menos 15 ao quadrado dá menos 30, passar para cima vai ficar menos 8. Menos 8 com 9 dá 10. 20 vezes 10 dá 200, vezes 9 dá 1.800, tá? Esse é o item A. Item B. As forças nucleares são muito maiores que as forças que aceleram as partículas em grandes aceleradores como o LHC. Num primeiro estágio do acelerador, partículas carregadas deslocam-se sob a ação de um campo elétrico aplicado na direção do movimento. Sabendo que um campo elétrico de módulo 2,10 a sexta, então campo elétrico 2,10 a sexta Newton por Coulomb age sobre um próton no acelerador, calcule a força eletrostática que atua no próton. Então, o item B era mais tranquilo, né? É só aplicação direta da força elétrica, é a carga vezes o campo, a força elétrica, igual a carga do próton, que é 1,6, 10 a menos 19, vezes o campo, que é 2,10 a sexta. Então, a força elétrica vai dar 1,6 vezes 2, dá 3,2, né? 6, 12 vai 1, 2, 3 vai 2. Menos 19 com 6 dá 10 a menos 13 newton. Então, essa é a força elétrica, tá? Muito bem, amores. Agora, vamos então resolver os exercícios da apostila de vocês. Aí, com isso, a gente encerra as aulas 18 e 19, tá? E aí, na outra semana, se é semana que vem agora, na outra, a gente vai fazer a live com os exercícios de campo e força elétrica, tá? Não perca, porque vão ser exercícios bem legais, tá? Vou pegar exercícios da FUVEST, da Unicamp, da Unifesp e da Unesp, primeira e segunda fase, tá? Vou pegar esses principais vestibulares aí, as questõezinhas da primeira fase e da segunda fase, pegar as questõezinhas nervosas para nós fazer, tá bom? Muito bem, então, ó, página agora, deixa eu ver aqui, amores, ó, a página é da apostila 66, tá? Capa 5, página 66. Então, vamos lá. Exercício 1, então, página 66. Um corpo encontra-se eletrizado com carga quesão de 8 microcoulomb. No vácuo, considerando K0, né, constante no vácuo, 9, 10 a nona, Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. Aqui está a força, né? Ó. Força, distância quadrado, carga quadrado. Pegue-se a intensidade do campo elétrico em um ponto A distante 2 metros da carga. Então, distância de 2 metros, ele pede o campo. Então, o campo elétrico criado com uma partícula pontiforme, K, módulo de quesão, sobre D quadrado. Então, E vai dar 9, 10 a nona, vezes a carga, que é 8 microcoulomb. Não esquece que é 10 a menos 6, né, amores? Coulomb. Então, 8, 10 a menos 6, dividido pela distância, que é 2 ao quadrado. Então, o campo elétrico vai dar 10 a nona com 10 a menos 6, dá 10 a terceira. 8 com 4, dá 2. 2 vezes 9, 18. Então, 18, 10 a terceira, Newton por Coulomb. Ou a gente pode escrever, né, que o campo E, notação científica, 1,8, 10 a quarta, Newton por Coulomb. Certo?
Muito bem, amores. Aí no item B, o significado do valor encontrado. Então, foi que eu trabalhei com vocês no outro exercício, né? Que significa o quê? Esse 1,10 a quarta newton por coulomb. Que cada 1 coulomb de carga, então, cada, item B, cada 1 coulomb de carga fica sujeita a uma força de 1,810 a quarta newton, tá? Esse é o significado. Item C. Item C, ele fala: a intensidade da força elétrica aplicada em uma carga de prova de Qzinho igual a 2 milicoulomb, que é 2, 10 a menos 3 coulomb. Então, direto, né? Força elétrica Q vezes Z, né? A força elétrica é 2, 10 a menos 3, vezes o campo, que é 1,810 a quarta. Então, a força elétrica vai dar 2 vezes 1,8, 3,6. 10 a menos 3 com 10 a quarta dá 10 newton. Então, 36 newtons. Certo? Muito bom, amores. Então, vamos lá, estamos acabando aqui, né? Fazer agora o exercício number 2 com vocês, né? Questão 2, VUNESP. Na figura adiante, o ponto P está equidistante das cargas fixas, mais Qzão e menos Qzinho. Qual dos vetores indica a direção e sentido do campo elétrico em P devido a essas cargas? Então, agora é só a gente fazer soma de vetores, né? A gente tem aqui uma carguinha, ó, menos Q, aqui. Aí, aqui em linha reta, tem uma carguinha aqui embaixo, ó, mais Q. Então, aqui é negativa, aqui é positiva, mais Q. E aqui está o ponto P, ó, bem na metadezinha delas aqui, ó. Bom, o que vai acontecer, amores? Ó, carga negativa cria um campo de aproximação. A gente viu que carga negativa cria um campo de aproximação. E carga positiva cria um campo de afastamento. Então, eu vou ter aqui um campo de aproximação e um campo de afastamento. Se a gente somar os dois, ó, né, fecha o paralelogramo, ó. Cadê o campo resultante? Vai estar para cima. Ah, já tá ser igual somar força? É, amores, é vetor. Qualquer vetor a gente soma sempre do mesmo jeitinho, né? Então, o vetor para cima seria o vetor resultante, né? O ER é soma vetorial, ó. Vai ser, vamos chamar de E1 e E2, ó. Vai ser a soma vetorial do E1 com o E2. Alternativa correta, alternativa C de acabou, amores, tá? Então, não perca, né? Sem ser essa semana, ou é nessa semana? Acho que é nessa semana, não lembro. Não, semana passada eu fiz live com vocês, né? Na outra semana, então, a gente vai fazer então a live, exercícios legais de força elétrica e campo elétrico. Tá bom, amores? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? E tenham entendido direitinho, que é bem importante esse conceito de campo elétrico e o conceito de força elétrica, tá? Por isso que eu trabalhei bastante exercício com vocês nessa aula, tá bom? Beijo, até a próxima.